Eu quero começar falando também que o governo dos Estados Unidos retirou o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele, a Viviane Barsi de Moraes, da lista de sanções da Lei Magnitsky. Vamos então conversar já com o Eliseu Caetano, que vai trazer as informações para a gente agora. Não é Eliseu Caetano que está aqui, se quiser cortar direto para ele, vamos lá. Conta aí, Eliseu, muito boa tarde para você. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. Dá uma folga pro telão. Importante que a gente está aqui para trazer essa informação, que aliás estamos de olho no lance dela desde que foi divulgada agora há pouco. A equipe de jornalismo internacional da Jovem Pan segue destrinchando, analisando e, claro, avaliando as repercussões no mundo inteiro da retirada das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Da lista, além dele, a esposa, Viviane Barsi de Moraes, e a empresa que os dois têm em comum, Alex Instituto de Estudos. Ambos os três, duas pessoas, dois indivíduos e mais uma empresa, portanto, retirados da lista de sanções da Lei Magnitsky agora há pouco. Vale lembrar que a justificativa original, lá do dia 30 de julho desse ano, quando o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou as sanções contra os três, foi afirmado que Moraes teria autorizado prisões arbitrárias, restringindo a liberdade de expressão e também conduzindo processos politizados, incluindo contra cidadãos e empresas americanos, alegando, portanto, violações de direitos humanos. Essa explicação foi reiterada em cartas internas recentes do Tesouro a congressistas. O órgão, inclusive, chegou a dizer que a medida foi tomada com base em prisões preventivas arbitrárias e ataques à liberdade de expressão. Essa foi a posição pública, explícita e oficial dos Estados Unidos, com direito, inclusive, a post nas principais redes sociais das autoridades do país, incluindo do próprio presidente Donald Trump, do secretário de Estado Marco Rubio também. A retirada hoje, no dia 12 de dezembro, foi publicada agora há pouco oficialmente no Diário Oficial daqui dos Estados Unidos, que simplesmente, e a palavra é essa, simplesmente atualizou a lista de sanções e removeu o nome de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes e Lex Instituto. Até o momento, Cine, não há uma declaração formal do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do Departamento do Tesouro americano ou da Casa Branca, dizendo que a retirada foi condicionada a algo que Moraes ou o Brasil fizeram em trocas. Então, a gente tem um ponto de interrogação nesse momento. O que a gente sabe é que, na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve um encontro por telefone com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma conversa de aproximadamente 40 minutos. Essa conversa foi confirmada pelo Palácio do Planalto, pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação Social, mas não foi reiterada pelos órgãos competentes daqui dos Estados Unidos. Mas, naquela ocasião, o presidente Lula disse que estava muito esperançoso que tanto a Lei Magnitsky quanto o tarifaço fossem retirados. E agora, portanto, menos de uma semana depois, a Lei Magnitsky cai, pelo menos para o ministro Alexandre de Moraes. Ainda não se tem a confirmação de que os outros ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que também na época, em julho desse ano, foram atingidos pela mesmíssima lei, tiveram seus nomes retirados da lista de sanção. Também não se sabe ainda, e aí é um ponto de interrogação, especialmente para vocês que estão aí no Brasil. O que será que o nosso país colocou na mesa? Aqui nos Estados Unidos se fala que foram negociações tensas, difíceis, sobretudo com os Estados Unidos exigindo muitas coisas, como, por exemplo, acesso aos minerais raros do Brasil, uma retirada ou uma diminuição da influência chinesa, não apenas no nosso país, mas em países vizinhos com os quais o Brasil tem bom relacionamento, inclusive relacionamento de influência. Em linhas gerais, os Estados Unidos querem retomar a influência global, especialmente no Bloco Sul, e diminuir a presença chinesa por aí. Então, o que será que o Brasil colocou nessa mesa de troca? Porque se os Estados Unidos deram esse passo, o Brasil muito provavelmente vai precisar dar o próximo passo. Não há ainda uma declaração, por exemplo, formal de Trump exigindo uma ação específica do Brasil e nem um acordo diplomático, pelo menos público, entre Lula e Trump, vinculado aí à retirada dessa sanção. Não existe, sim, portanto, um contraponto explícito nas declarações oficiais americanas ligado
ligando a remoção a uma concessão brasileira, né? É algo que ainda está no etéreo, ainda está no campo das possibilidades. Então a retirada foi simplesmente, como eu disse, comunicada como uma atualização da lista da OFAC, que é esse órgão que administra as sanções, e o que sabemos é que, nesse momento, esse assunto já toma parte do noticiário internacional também. Se, claro, não poderia deixar de ser diferente, é o assunto do dia no Brasil, aqui nos Estados Unidos e no restante do mundo também já temos muito espaço para isso. A Agência Internacional de Notícias Reuters, a Bloomberg também está falando a respeito. Nós temos muitos veículos de comunicação nesse momento no mundo inteiro, a Alemanha, por exemplo, lá na Europa, que estão fazendo a cobertura desse caso, dessa retirada. E a gente relembra, Cine, que havia muitas críticas a como essa lei foi aplicada, especialmente no âmbito do Brasil. Por quê? O próprio criador, a pessoa que deu nome à Lei Magnitsky, ele veio a público dizer que a Lei Magnitsky não foi criada para sancionar ministros, ainda mais ministros de Suprema Corte, em democracias estabelecidas. Grupos jurídicos, sim, e especialistas também na época em direitos humanos argumentaram que a sanção era uma forma de interferência americana na independência do judiciário brasileiro e que isso poderia também enfraquecer até a Lei Magnitsky, que em sequência começou a ser bastante discutida também essa possibilidade. Será que ela tinha pegado aí no Brasil? Pegou, não pegou? Pois então, pelo menos agora o ministro Alexandre de Moraes, a esposa e a empresa deles foram retirados dessa lista. A gente ainda está tentando chegar a informação se os demais ministros também vão ser retirados e, claro, com relação ao tarifaço, porque se um passo foi dado, outros também podem vir. E vale lembrar que o tarifaço ainda é um problema para o Brasil resolver. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Eliseu Caetano. Um ótimo fim de semana para você, meu amigo. Eu quero ouvir Zé Maria Trindade, já começar contigo sobre essa decisão de Donald Trump e saber de que maneira que isso repercute também para a oposição e principalmente para Eduardo Bolsonaro, para a família Bolsonaro, que à época da aplicação da Lei Magnitsky comemoraram bastante o que eles chamavam de uma justiça que estava sendo feita pelos Estados Unidos contra os desmandos de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, é interessante que a gente pode dividir hoje a oposição aqui em duas, né? Uma oposição mais ligada ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa ficou visivelmente decepcionada, né? 3 dias atrás, me disse um deputado ligado a esse grupo de que ia aumentar as pressões, que ia ser mais leis magnitísticas aplicadas contra ministros do Supremo e que ele tinha informações privilegiadas vindo dos Estados Unidos, deve ser de Eduardo Bolsonaro, né? Dizendo que a situação lá não estava boa e que iria complicar ainda mais a vida de outros ministros, né? E aí, de repente, surpreendeu com essa retirada do ministro Alexandre de Moraes. O grupo, mesmo de oposição e de direita, né? Mas assim, mais, vamos dizer, pé no chão, diz o seguinte, de que era previsível. E mais, fala assim, olha, isso aí é uma coisa do Eduardo Bolsonaro, uma estratégia que não deu certo, visivelmente errada, e nós, quando ele diz nós, o grupo da direita, vamos pagar por isso, né? É o raciocínio de alguns que são de direita e que acham que isso atrapalhou o debate. Ele fez até um exemplo, assim, meio diferente, no sentido de que o Maluf atrapalhou a direita muito tempo no Brasil. Ele falava, porque todos achavam que a direita era aquela coisa, né? Maluf, né? que envolvido em coisas irregulares e que tinha um jeito próprio de fazer política que não era o normal e não era o esperado e tal. E aí estão dizendo exatamente isso. São os dois lados. Já o lado do governo comemora, né? Diz, olha, é uma normalidade, estava exagerado e me disseram até que a participação do presidente Lula nesse processo foi muito importante. Eu não tenho dados para dizer se é resultado da ação do presidente Lula ou não, mas é claro que neste momento, né, os governistas vão puxar a brasa para a sardinha deles e dizer que isso é resultado das conversas do presidente Lula com o grupo do Donald Trump. Eu, particularmente, sempre achei isso exagerado. Não que eu concorde com as decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas você tem que admitir que todas as decisões dele foram confirmadas pelo Supremo. Então, eu nunca falo o ministro Alexandre de Moraes. É uma decisão do Supremo.
como essa última de Carla Zambelli. Já tem maioria, né, que nós vamos falar disso mais tarde. Mas, enfim, é uma situação que é diferente. Ele também não é um pária, uma coisa esquisita que pudesse ser aplicado um castigo tão alto. Era uma coisa fora do normal. Então, esta foi a reação por aqui e que eu penso que havia mesmo um exagero. Eu quero perguntar para você, os Estados Unidos agiram corretamente ao remover as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes? Sim, a sanção foi injusta? Não, deveria ser mantida? É um efeito do governo Lula? Participe da nossa enquete lá no YouTube que eu quero trazer depois a tua opinião. E Fábio Piperno, eu te faço também a mesma pergunta a partir do que costurou ali o nosso Zé Maria Trindade. O presidente Lula, depois das conversas que teve com Donald Trump, fez várias manifestações e publicações dizendo que ele confiava bastante na possibilidade de uma mudança que envolvessem as tarifas, mas também a retirada de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal e também contra ministros do governo. Por enquanto, acontece apenas com o ministro Alexandre de Moraes, mas que era a principal figura sancionada pelos Estados Unidos. E que em todas as tratativas entraram nas discussões conversas sobre a retirada da Lei Magnitsky para que se pudesse ter um acordo que satisfizesse ambas as partes. Você entende que o governo Lula tem, digamos, participação direta nessa decisão que é tomada agora pelo governo Trump? É óbvio que sim. Eles estão conversando toda hora. Isso tem sido frequentemente noticiado. São muitos os temas. É um golpe duro, sim, para a direita mais radical do Brasil, que não acreditava nisso, que apostou em outras soluções, que fosse se dobrar, que o discurso lá de soberania era para inglês ver ou então para brasileiro incauto. E a verdade é que uma a uma, todas as medidas adotadas contra o Brasil estão sendo removidas. Por quê? Porque foram todas extremamente injustas. O Brasil age dentro da lei. Agora, eu muitas vezes aqui nesse programa, eu brinquei que o ministro Alexandre de Moraes, em algum momento, iria se tornar um best-seller mundial. Porque ele ia contar essa história e como foi que ele superou isso. Porque, para mim, estava muito claro que essa era uma punição, era algo que não perduraria por muito tempo. Falei isso aqui muitas vezes. Não tinha o menor amparo jurídico, inclusive lá nos Estados Unidos, a ponto do autor da lei dizer claramente que o governo americano havia tomado uma decisão, no mínimo, muito questionável, para não dizer errada. Então, o ministro Alexandre de Moraes é, sim, um dos grandes vencedores dessa queda de braço. O presidente Lula também, indiscutivelmente. Agora, a gente tem que olhar qual vai ser o passo à frente. Eu estou imaginando, porque até agora o Brasil não fez concessão alguma e já recebeu de vários sinais, no mínimo, bastante amistosos por parte do governo americano. Por 2 vezes já reduziu lotes de tarifas e agora adota essa medida. Eu acho que, até por conta de tudo que a gente ouviu nos últimos dias, que a questão da Venezuela está na mesa. Não à toa, o presidente Lula conversou com o Maduro. Outro dia foi noticiado que o Brasil e a Turquia haviam conversado. A partir disso, o presidente Lula relatou a conversa ao presidente Trump. Então, está muito evidente que o presidente Lula está escalado para ser também um intermediário para uma negociação que possa dar fim ao regime Maduro. Ou seja, Maduro, nós estamos te oferecendo uma possibilidade, por exemplo, de asilo, mas vai embora. Para mim está ficando cada vez mais claro isso. E mostra também que a diplomacia do governo brasileiro está, sim, tomando medidas muito corretas e vem conseguindo, vem colhendo êxitos indiscutíveis. Sim, Fábio Piperno. Meus amigos, a gente vai continuar rolando aqui o nosso debate. Inclusive, nós estamos todos ali na câmera 1, na câmera geral. Já aviso vocês a isso, para que a gente possa, então, seguir aqui no nosso estúdio em São Paulo. Ô, Alangani, o Fábio Piperno destaca não só um protagonismo do presidente da República e do governo brasileiro, da diplomacia nas tratativas com os Estados Unidos, mas também em outras possíveis que chegarão e que poderão ter o presidente Lula como uma figura central para que os Estados Unidos
acessem, inclusive, aquilo que eles têm como objetivo, que é, por exemplo, a queda do regime de Nicolás Maduro. Você enxerga dessa mesma maneira o Brasil com esse protagonismo, com essa força toda diplomática que fez, inclusive, as sanções contra o ministro de Alexandre de Moraes caírem? Olha só, Evandro, eu acho que essa é uma hipótese válida, é uma hipótese boa. A gente pode levantar outras hipóteses, mas eu começo aqui com a minha fala, Evandro, com um alerta aí para muita gente, né? Principalmente gente de direita, que acredita que o Trump queria salvar a democracia brasileira, né? Eu brinco como uma espécie de Rambo do mundo, né? Salvador da pátria. E essa decisão mostra que o Trump está preocupado com os interesses dos americanos, com os interesses dele, né? Quem vai resolver as disfunções democráticas do Brasil é a própria sociedade brasileira, né? Não existe essa síndrome de salvador da pátria. Agora é interessante, Gani, quando você fala que os Estados Unidos e Trump está preocupado ou estão preocupados apenas com aquilo que a sua população precisa e demanda, por que então se retirar a lei Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes, tirar as sanções? Porque isso não faria diferença nenhuma para a população. Ou tem a ver justamente com uma possível amarração nas negociações que mexa com as tarifas que tem entre Brasil e Estados Unidos? Exatamente, Evandro. Aí entra a segunda parte, a hipótese do piperno, que é justamente... Evandro, ansioso que não esperou você concluir a sua linha de pensamento. Não, mas aqui a gente... Vai lá. Então, é a hipótese do piperno, quer dizer, seria uma hipótese geopolítica, o presidente Lula com uma espécie de fiador, né, de mediador dessas relações diplomáticas para cair Maduro e não ter uma incursão americana que custa caro na Venezuela, caro em vários sentidos, política, geopoliticamente, economicamente, em vidas, militarmente, enfim. Essa seria uma das hipóteses. Uma outra hipótese seria vantagens relacionadas, vantagens comerciais, tarifárias, vantagens em relação às terras raras. A gente não sabe o que foi para a mesa de negociação. Mas se fosse uma cláusula pétrea para o Trump, não, peraí, isso aí a gente não negocia, né? Democracia a gente não vai negociar. Opa, peraí, eles não teriam voltado atrás. Então, tem preço. Isso daí tem preço. Então, mostra que o Trump também tem preço, né? Então, acho que é pra gente parar um pouco com essa ingenuidade de que o Trump está preocupado sempre com os interesses democráticos ocidentais. Não é bem isso. O Trump está preocupado com os interesses dos americanos e principalmente, nem sei se da população norte-americana, mas da sua administração sobretudo. E eu quero saber de você também, remate, mas eu queria tirar uma dúvida contigo já, vai lá. Talvez uma outra hipótese é relacionada a esse acordo da dosimetria que participou informalmente o Supremo Tribunal Federal. Então, olha, Jair Bolsonaro, você terá aí 2 anos, né, no máximo, somando, né, todas as benesses, enfim, você terá 2 anos, 3 anos aí de cadeia, né, depois estará em regime aberto e, em troca, porque esse acordo costurado pelo Centrão, e o Centrão tem empresários que circulam muito bem lá nos Estados Unidos, em troca, tira-se as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Nossa, também que enredo, hein? Mas é um enredo que só o Brasil é capaz de entregar para qualquer parte do mundo. Mas o que eu quero saber de você também, aí eu te pergunto, Bruno Musa, isso demonstraria, então, que aquela afirmação de que Eduardo Bolsonaro teria tanta influência sobre Donald Trump não se confirmaria, exatamente porque agora Trump vai fazer, no fim das contas, o que ele bem entender e o que significa um benefício para ele e para o país, independentemente da possível amizade que ele tenha com Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e todo o clã? Sim, e veja, um dos lemas do governo de Donald Trump é o America First, ou seja, os Estados Unidos primeiro. E eu acho que isso a gente sempre falou aqui, mas vamos lá. De fato, me pegou muito de surpresa esse recuo. Ah, é? Isso é legal. Por quê? Muito surpresa. Explica pra gente. É interessante nós termos essas visões diferentes aí sobre essas decisões de Donald Trump. Por que te pegou de surpresa? Se você analisar ao longo dos últimos anos, as pessoas sancionadas, nenhuma delas saíram da lista. Continuam como sancionadas, mesmo que de repente saíram do holofote. Mas continuam pessoas sancionadas. Russos, né, pessoas do Oriente, todas elas continuam pelo OFAC sancionadas. Mesmo que, repito, saiam do holofote, não se fala mais dela, deu uma tranquilizada, mas, na regra, na técnica, ele continua lá dentro como sancionado. E não foi o caso do Alexandre de Moraes e da esposa dele, a Viviane Barsi. Então, de fato, me pegou de surpresa. O único que eu coloco diferente aqui
é que quando o Piperno falou que o Brasil até agora não cedeu nada, eu acho que até o momento ele não cedeu nada que nós saibamos. Isso para mim foi mais uma aula de que a gente não sabe nada dos bastidores e que ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Na minha opinião, fica muito óbvio, não sabemos quais, podemos conjecturar aqui, que o Brasil de fato cedeu com algumas coisas. Claro que sim, o Trump não vai simplesmente sair de mão abanando, recuar de umas tarifas e falar, tá bom, então agora tudo bem. Vale lembrar também que o Joe Biden sofreu um revés lá atrás com o Maduro, quando o Maduro prometeu algumas coisas, eleições mais livres, não cumpriu absolutamente nada. E eu acho que com o Trump fica mais difícil fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que o Brasil alguma coisa prometeu e aqui eu vou conjecturar, entrar no campo das possibilidades. Vale lembrar que ficou noticiado pelas principais mídias que Joesley Batista pegou um avião, foi até Maduro quando os céus estavam fechados. Você lembra que o Trump fechou o espaço aéreo? Ele foi até lá, ficou 24 horas em Caracas, falou com Maduro e voltou. Joesley, que esteve na Casa Branca, que tem uma boa interlocução com o governo brasileiro, me parece que ali tinha uma negociação geopolítica mais profunda. E eu acho, assim, eu nessa parte concordo com o Piperno e com o Alan, que passa pela Venezuela. De fato, para Donald Trump, estou preocupado com o Brasil, me parece uma ingenuidade. Ou, como nós sempre mencionamos aqui, achar que Eduardo é capaz de mudar a mentalidade de Donald Trump, me parece outra ingenuidade. Uhum. Ele pode ser uma pessoa influente, ele pode ser recebido, mas fazer com que Donald Trump mude as suas convicções por conta do Eduardo exclusivamente, de fato, me parece uma ingenuidade. Então eu acho que sim, que passa por, digamos, e aqui eu vou conjecturar rapidamente. Ok, vocês fazem interlocução, Maduro sai do poder, que cada vez me parece mais claro. Em troca, vocês começam talvez a dar menos ênfase à China, permitir que os Estados Unidos e empresas americanas entrem para explorar as terras raras no Brasil, que é a segunda maior reserva do mundo, mas produzimos menos de 0,5% do que é produzido no mundo. Então, ao invés da China, que já produz 50% do que é no mundo, agora empresas americanas entrarão aí. Né? Esse poderia ser um fato. Façam a interlocução com Maduro, ele vai sair, e aí os interesses americanos começam a ficar, digamos, um pouco mais alinhados na região aqui. Mas, de novo, tudo no campo da possibilidade. Bom, Piperno, eu quero te ouvir sobre isso. Eu só queria pedir para a nossa equipe do Switcher me posicionar aí sobre a câmera em que estamos e também sobre os próximos passos, exatamente porque nós estamos aqui com os retornos apagados. São questões de bastidor que às vezes acontecem. Só me dê uma orientação sobre se seguiremos nesse debate, se temos alguma equipe já disponível e quais são as situações daqui para frente, tá bom? Obrigado. Fala, Piperno. Bom, primeira coisa que desde o início dizer que o Lula não é o Zelensky, que passou aquele carão. O Lula é talvez um dos chefes de Estado, pelo menos aqui do Ocidente, que mais tenha negociado com outros equivalentes, outros homólogos, né, nesse século. O Lula vai completar agora 12 anos, né, de poder. Então não é novidade para ele enfrentar negociações duras. E o Lula jamais foi um negociador fácil para país algum. Ele, principalmente, né, nesses grandes embates. Então, veja, o Brasil não fez nenhuma daquelas concessões lá atrás que se imaginava. Por exemplo, de pressionar a justiça, de revogar algum acordo com a China, de diminuir a sua participação no BRICS. O Brasil não fez nada disso. Aliás, o presidente do Brasil ainda continua falando sobre isso. Então, por quê? Porque esse é um assunto dos brasileiros. É isso que talvez grande parte da direita do Brasil não tenha entendido no começo. Talvez ela não conheça bem o Lula e deu informações erradas para o seu público. Eduardo Bolsonaro há pouco soltou uma nota aí dizendo que, inconformado, dizendo que a direita brasileira perdeu uma janela de oportunidades, porque não se mobilizou, não fez nada. Ué, não vai fazer porque não tem margem nesse caso. Outra coisa, achar que a lei Magnitsky fosse dobrar Alexandre de Moraes. Isso também é de uma ingenuidade atroz. É óbvio que isso vai fazer com que o ministro ranja mais os dentes e parta para a briga de uma forma muito mais decidida. Uhum. Então, vejam, chegou um momento em que todas essas medidas americanas foram absolutamente inócuas e o governo americano percebeu que, bom, não me resta. Mas, quer dizer, o que eu tenho que fazer dando esse suporte a um aliado que está preso, que está definhando? Então, vamos partir para outra. E o que é o partir para outra? Aí eu acho que os Estados Unidos podem sim
colocar outras cartas na mesa. Bom, vocês não fizeram nada até agora, mas pelo menos ajudem nós na questão da Venezuela. E eles são também perspicazes e sensatos o suficiente para saber que lá atrás, eu sempre repito isso aqui, no final de 2023, o presidente Lula vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Então, a relação de amor entre os dois é óbvio que ela foi trincada com o tempo. Já não é como foi no passado. Então, agora talvez seja o momento conveniente para exatamente usar o presidente Lula como esse intermediário. E eu acho que a cada dia que passa, o fim do regime venezuelano está mais próximo e eu acho que, de uma forma sem derramar sangue, eu acho que isso passa pelo Brasil.